Olá a todos, meu nome é Lidiane, sou nutricionista aqui em São Paulo, trabalho com câncer já há muitos anos, sou formada há mais de 20 anos. Eu vim hoje falar um pouco com vocês a respeito do tratamento medicamentoso para o câncer. O mais comum que a gente conhece, que todo mundo já ouviu falar, é a quimioterapia. A quimioterapia é um tipo de tratamento que a maioria dos pacientes vai passar. E o que é interessante é que não é somente um tipo de medicamento, ela não traz somente um tipo de efeito colateral e nem sempre é utilizada somente uma droga. Muitas vezes é utilizado mais que uma. E isso faz com que os efeitos colaterais se potencializem. É importante saber também que a quimioterapia pode ser simplesmente endovenosa, né, aplicada na veia, ou pode ser via oral, pode ser vários tipos de apresentação farmacológica. E na aula que eu fiz para vocês, nós falamos um pouco mais a respeito disso. Bem, o que é importante saber? Na maioria dos casos, os pacientes têm como sintoma mais comum com o tratamento quimioterápico são as náuseas, muitas vezes de grande intensidade, algumas vezes de intensidade menor, mas é um efeito colateral bastante comum. Outro efeito que vem também é a fadiga, o cansaço, a falta de disposição. Isso tudo atrapalha muito o paciente a se alimentar, porque se ele depende dele mesmo para fazer o alimento, então dificilmente ele vai parar para fazer porque ele está cansado, então ele não faz. E isso faz com que ele acabe optando por soluções mais simples de alimentação, muitas vezes com valor nutricional não tão bom. Então, por exemplo, carboidrato simples, são esse tipo de coisas que geralmente ele consegue comer. Ou, muitas vezes, por conta da própria náusea que ele tem, ele deixa de comer. Então, o paciente fica horas e horas sem fazer uma refeição. E o que muitas vezes eles não percebem é que quanto mais tempo ele ficar sem se alimentar, maior a sensação de náusea. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Ele tem a náusea como efeito colateral da químio, e aí ele deixa de se alimentar, achando que porque ele está nauseado ele não vai conseguir comer, e aí automaticamente ele sente mais náusea. E aí vai ficando cada vez mais difícil se alimentar. E a falta da alimentação, tanto correta ou qualquer tipo de alimentação, nesse período entre o tratamento, faz com que o risco de perda de peso aconteça. E a perda de peso para o paciente oncológico em tratamento é bastante séria. Então, já há estudos mostrando que o risco da mortalidade para o paciente aumenta se ele perde peso durante o tratamento. E quem vai perceber é a nutricionista, tá? Às vezes o paciente não fala e o médico às vezes não leva muito em consideração, porque é um efeito colateral normal e tudo bem, deixa assim. E não, a gente realmente não pode deixar para lá esse efeito colateral. Uma coisa muito importante também para o paciente é questionar se ele está fazendo uso das medicações, porque existem as medicações que são indicadas para melhorar esse sintoma. E algumas vezes o paciente diz, eu já tomo tanto remédio, eu não vou tomar mais esse. E geralmente esse, que é o medicamento para náusea, é o que vai fazer com que ele se alimente melhor. Um medicamento comum do paciente deixar de tomar é o protetor gástrico. Então, muitas vezes ele não toma porque ele diz, não precisa, é mais um medicamento. E é justamente aquele que vai ajudá-lo a conseguir se alimentar melhor, tá bom? Então, esse é um dos efeitos, é uma das questões que nós abordaremos nessa aula. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, verifiquem, vejam tudo que está lá, foi feita com muita atenção, com muito carinho. Procurei abordar vários aspectos em relação ao tratamento oncológico da quimioterapia e manejo, não é? O que fazer com os efeitos colaterais, que tipo de estratégias a gente pode utilizar na prática. Tem muita coisa que funciona no livro, funciona num artigo novo que saiu, mas na prática, às vezes o paciente não consegue fazer. Então, realmente é bastante importante que se observe isso, tá ok? Estou à disposição, tudo que vocês precisarem, podem perguntar, mandem perguntas, Até mais.